Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um programa especial, mais um guia, tá? Pra gente falar dele, cara. O Soldado do Inferno, Spawn, que finalmente voltou pras bancas. A gente tava aguardando demais por esse momento e ele tá chegando devagarzinho, mas tá chegando nas bancas. Então antes que cheguem todo mundo consiga ler o material, ou pra você que ainda tá meio cabreiro, pensando, vale a pena ou não, Barbie e tudo mais, vou fazer aqui mais um programa especial, vão haver outros programas especiais também, tá? Pra eu te situar a respeito do material, lembrando que vai ter review de tudo que sai de Spawn, tudo, assinei a parada, então vai ter programa de tudo, então você vai ficar por dentro de todos os reviews detalhadinhos, tanto da série original, da série clássica Spawn Origins, que é o foco da nossa conversa de hoje, quanto do Spawn puro, que é o material que traz as histórias inéditas a partir do número 296. E essa edição aqui já tem um guia, um reviewzão completo espetacular aqui no canal. Não tem ainda do Spawn Origins porque ele ainda não chegou, mas em breve vai pintar também, tá? E a gente vai falar um pouco hoje pra vocês aqui, tem aqui as escolas que eu preciso de alguns números, tá? Mas a gente vai falar um pouco hoje pra vocês, afinal de contas, que porra é essa de Spawn? Por que todo mundo gosta tanto desse material? Por que existe uma legião de fãs órfãos do Spawn que estão aí em polvorosa por causa do lançamento? O que tem de bom nessa parada? E por que tem tanta gente que fala que Spawn é ruim? E existe uma guerra enorme, uma briga enorme, do mesmo tamanho da guerra Céu e Inferno. Por que tem esse caos todo a respeito desse título? Que ficou aí anos sumido das bancas e das prateleiras. Afinal de contas, o que é Spawn? Quem é essa porra de Spawn? Então vamos lá. A ideia desse programa hoje é te explicar um pouco a respeito disso, beleza? Spawn, cara, surgiu a partir de um quadrinho de 1992, escrito e desenhado por Todd McFarlane. Esse cara é um dos dissidentes da Marvel, tá? A gente teve um grande movimento de artistas que revolucionaram os quadrinhos no fim dos anos 80 e início dos anos 90, encabeçados em parte por Todd McFarlane, Jim Lee, Rob Liefeld, entre outros, Mark Silvestre, tá? Essa galera tava brigando por novos direitos, por mais dinheiro a respeito do que eles estavam produzindo, e eles estavam revolucionando também a arte. Tava saindo da arte muito clássica dos quadrinhos que se produzia nos anos 80 para coisas muito diferentes, muito impactantes e muito espetaculares, tá? Verdade é essa, era espetacular. Esses caras largaram a Marvel e foram fundar sua própria editora, a Image Comics. Quando eles chegaram lá, eles fundaram sua editora e cada um deles publicou o seu título. Criou o seu personagem ou seu grupo de personagens, seu micro-universo ali e começou a publicar suas histórias. A Image, ao longo dos anos, ela foi mudando bastante. Muitos desses caras saíram, como por exemplo o Jim Lee saiu, voltou para a DC, hoje é um grande nome dentro da DC, na parte da diretoria da DC, nem desenha mais praticamente nada, levou sua criação Wildcats com ele e tudo mais. Então, outra parada que ficou por lá, tá? A Image se tornou uma grande casa para artistas independentes criarem suas obras, publicarem suas obras e terem domínio sobre ela com uma grande liberdade criativa. Vídeo que rolou em Walking Dead e Invencível, por exemplo. Robert Kirkman foi lá e brincou com esses materiais e fez 2 séries gigantescas e de enorme sucesso dentro da Image. E esses materiais continuam saindo até hoje, tá? Essas mais diversas obras diferenciadas. Mas uma obra chamou muita atenção desde o início e ela continua sendo publicada até hoje, que é o Spawn, que é justamente a criação máxima do Todd McFarlane, que é um cara que estava tão grande na Marvel que ele chegou ao ponto de ganhar uma revista própria do Homem-Aranha que ele desenhava e roteirizava. Mesmo ele não manjando muita coisa de roteiro, mas ele sabia fazer poses espetaculares, ele sabia criar algumas coisas realmente fantásticas dentro dos quadrinhos do Homem-Aranha. Vide o Venom, que hoje não está mais tão interessante assim, pelo menos no gosto do Barba, mas ele é um dos co-criadores do Venom, pelo menos da parte do visual e tudo mais. As teias, aquela teia embolada, diferenciada, é em parte criação do Todd McFarlane. Antes a teia era chamada de teia espaguete, era só um negócio esticado e mais nada. Então o Todd ajudou muito a criar todo um visual novo para o Aranha, novas poses espetaculares que todo mundo seguiu depois e hoje são recorrentes. Isso em parte é criação do Todd. Bom, mas ele criou então em 92 esse título que foi um estrondo, um sucesso de vendas absurdo e que está sendo publicado até hoje. Spawn atualmente está chegando no número 350 nos Estados Unidos e a editora Panini, com essa edição que eu mostrei para vocês, tá publicando as edições até o número 300. E a ideia é que em breve a gente vai alcançar o título americano
com essa publicação mensal, vai ficar numa publicação parecida com o que acontece, por exemplo, em Demolidor, Justiceiro, Asa Noturna, tá? Esse tipo de título que tem um compilado com mais páginas. Mas enfim, final de contas, tu falou uma porrada de coisa, mas ainda não sei quem é Spawn. Spawn, na verdade, é uma verdadeira história de amor, traição, vingança, venda de alma para o capeta, sim, muita morte, muita violência e desenhos espetaculares. Roteiros, nem tanto, que é uma parte do que a galera tanto reclama. Mas isso a gente vai debater um pouco ao longo do programa, tá? Mas vamos lá. Spawn conta a história central ali de Al Simmons, um agente da CIA, tá? Um daqueles caras responsáveis pelas missões mais perigosas, mais secretas, cometer assassinatos, fazer coisas assim terríveis. Era um cara ruim. A verdade é essa. Era um cara ruim. Esse cara era o que fazia as missões mais pesadas ali da CIA. Esse cara era casado com uma mulher chamada Wanda. E dentro desse amor, desse casamento dele, tinha um pequeno problema. Ele não podia ter filhos, tá? Mas isso é só um detalhe que vai ficar bem mais complicado pra frente, mas enfim. Esse é um detalhe do casamento dele. E em determinado momento, ele acaba morrendo numa dessas missões, afinal de contas as missões eram perigosas. Ele morre e esse cara vai direto pro inferno. Não tem muito pra onde ir depois de você ser um assassino da CIA. Esse cara vai no inferno, vai pro 8º círculo do inferno e encontra um demônio chamado Malebolgia. Esse demônio vai propor pra ele um pacto. Cara, seguinte, eu te mando de volta pra Terra, mas você tem que se tornar um soldado do inferno, você tem que se tornar um Spawn. Eu quero que você me ajude a liderar os exércitos do inferno na Guerra Santa, lá na Guerra do Apocalipse contra o céu e contra os exércitos dos anjos e tudo mais, qualquer groselha dessa aí. Essa era a ideia básica. Topa! Pô, ele era foda, super soldadão e tudo mais. Vou voltar pra Terra, vou voltar a ver minha esposa, Wanda. Topo, me manda agora. Então ele faz esse pacto com o capeta e volta pra Terra. Só que você não faz o pacto com o capeta e fica por isso mesmo, né? A parada não é tão fácil assim. Ele volta, sim, como soldado do inferno, com poderes e com um uniforme super bacana e tudo mais. Só que tem alguns problemas. Primeiro que ele volta todo deformado, no melhor estilo Deadpool, tá? Com a cara toda cacaricada, queimada, destruída. Ele não tem mais nenhum resquício de quem ele era antes do Al Simmons. Nenhum. Sobrou nada de Al Simmons aí. E ainda tem um segundo problema muito grande. Ele volta 5 anos depois, cara. Ele não volta logo depois de ter morrido. Ele volta 5 anos depois. A esposa dele, Wanda, já tá casada com o melhor amigo dele, com o Terry. E tem uma filha, cara. Coisa que ele não podia dar. Deu tudo errado. Merda total em cima disso. Além disso, obviamente, ele vai começar a ser perseguido por um monte de gente. Os anjos vão tentar matar ele, entre outras criaturas, tá? Vai ter uma porrada de coisa ruim acontecendo. E também vai ter um palhaço esquisito que se transforma numa criatura enorme chamada Violador, que é um cara que tá ali meio tentando levar ele de volta pro inferno, meio tomando conta dele, enfim. Tem uma relação ali esquisita de amor e violência e ódio entre esses dois personagens. Essa é a ideia básica do quadrinho, tá? E por que esse quadrinho foi esse sucesso tão absurdo e entrou no coraçãozinho de tantos como o do Pequeno Barba, que lá atrás nem deveria estar lendo isso, mas estava lendo o quadrinho lá em 1996, quando saiu esse material aqui no Brasil. Por que isso chamou tanta atenção, tá? Porque Spawn era muito diferente de todo o resto que era publicado. Vamos voltar para 1996. O quadrinho é de 92, mas começou a ser publicado no Brasil em 96 pela editora Abril. A Abril já começou, cara, logo de cara, mandando esse material em formato americano, versão 1:1, quer dizer que uma ediçãozinha americana correspondia exatamente a uma edição brasileira. Certinho, não era mix, não era encadernado, nada disso, era 1:1. A capa original, tudo igual, com papel bom. Porra, edição assim, padrão, cara, papel couché, capa em couché, o material era lindo, cara, espetacular. Então, ali já era um grande ponto. Segundo, que era a arte do Todd McFarlane fazendo, porra, o quadrinho dele, cara, e ganhando muita grana com isso. Então, a arte do quadrinho era um absurdo. E o outro ponto, cara, que tornava o quadrinho muito diferente de tudo, é que o que se publicava na revista do Spawn, que estava na banca,
Não tinha nada a ver com as revistas de super-herói. Eu já acabei de falar, cara, ele não é um super-herói, tá? Lógico que existe um tom heróico, existe um tom de super-herói dentro do quadrinho. Mas ele é um soldado do inferno. Ele é um cara que era um cara ruim, um assassino, que vendeu a alma para um capeta, tá? E voltou como um monstro super poderoso. Já tá tudo diferente. Obviamente a gente encontra alguns resquícios que a gente pode fazer algum tipo de comparativo. Ah, mas tem um motoqueiro fantasma. Exemplo, né? Tem o Etrigan. Você vai encontrar alguns poucos exemplos dentro de Marvel e DC de personagens que possam ter alguma similaridade ali. Eles não têm o mesmo destaque, obviamente, mas que possam ter alguma similaridade. A diferença, cara, é que os quadrinhos Marvel e DC, eles estavam ainda muito presos dentro do Comic Code Authority. Obviamente já estavam com amarras muito mais livres, mas os quadrinhos Marvel e DC não podem mostrar o que quiser, tá? Principalmente no sentido violência. Aqui, o Todd McFarlane fazia exatamente o que ele quisesse. É um quadrinho que você vai ver violência explícita, você vai ver literalmente tripas voando na sua cara nas páginas. Era um nível de quadrinho que a gente não estava acostumado a ver. A gente via uma porradaria lá entre os heróis e escorre um sangue. Aqui você arranca um pedaço de alguém, você arranca o coração do inimigo, cara. Era uma parada de maluco. E esse coração tava com o braço escorrendo assim, o coração na mão do personagem. Era gente esquartejada nos quadrinhos. É nesse nível. A parada tinha um tom muito diferente. O roteiro é brilhante? Na verdade é que não. Mas o que nos anos 90 e 80, tá? Ainda hoje tem um monte de tranqueira, seja nos quadrinhos ou no cinema, tá? E os quadrinhos dos anos 90 passavam por um momento de roteiros medianos para ruins. Obviamente tinha muita coisa boa também, não estou dizendo que era tudo ruim não. Mas tinha muita coisa de qualidade duvidosa. Mas no cinema, quantos filmes de brucutu você não foi assistir e você se amarrou? Ah, cara, a gente viu Stallone e Cobra. Que roteiro brilhante tem Stallone e Cobra? Que roteiro brilhante tem Comando para Matar? É o Stallone com óculos escuros dando tiro nos outros. É o Schwarzenegger com a bazuca de quatro bocas aqui atirando na galera, matando. Acho que o Schwarzenegger mata umas 100 e poucas pessoas naquele filme. É simplesmente sequestrar a filha dele e ele vai lá matar uma ilha inteira, um exército inteiro, exército de um homem só. Não tinha grandes roteiros elaborados. E a gente senta e assiste filme. E tem filmes assim até hoje. Convenhamos, existem. Então, a ideia do quadrinho era trazer a história de um cara que fez um pacto com o diabo que deu errado, e ele chega e vai matar um monte de gente. É isso. Isso é Spawn. Era legal porque era simples, tinha muitas promessas para o futuro. Vamos lembrar que o quadrinho estava começando a ser publicado agora. Você não tinha... Talvez o Todd, dentro do coraçãozinho dele, lá no fundo ele fala assim, eu estou publicando, quem sabe até onde isso vai? Ele nem tivesse certeza se realmente ia ser um sucesso, se ia ser alguma coisa muito longeva, tá? Hoje tem 30 anos, mas ele não sabia na época, a verdade é essa. Então ele começa a criar conceitos, a colocar coisas que muitas vezes depois ele não sabia tão bem assim como resolver. Então tinha a grande promessa, você vai ser o grande soldado do inferno que vai liderar as coisas, e essa parada nunca chega. Tinha um contador, cara, que cada vez que ele usava os poderes dele de maneira meio mágica ali, cada vez que ele usava, aquele contador diminuía. E existia aquela parada, cara, quando esse contador acabar, você vai voltar para o inferno, aí acabou seu tempo na Terra. E esse contador se mexia lá caralho de vez em quando, e chega uma hora que ele acaba essa contagem e tal. Tem muitas coisas que não são tão desenvolvidas assim. Verdade é essa. Tem muita coisa que fica rasa, que não se aprofunda. Tem, mas é divertido. A verdade é divertido e muito bem desenhado. Spawn, visualmente, é um absurdo. São aquelas armas gigantescas, impossíveis de serem manuseadas. É um uniforme legal pra cacete. É violência de uma maneira que a gente não via nos quadrinhos. Era quadrinho que tava na banca e, como te falei, gente despedaçada. Tinham temáticas muito pesadas, embora não tão bem pensadas assim. Mas tinham as temáticas pesadíssimas sendo trabalhadas ali, tá? A gente tivemos alguns personagens muito ruins, daqueles que você torce assim, cara, tomara que o Spawn pegue ele. Se a gente tivesse ali no quadrinho do Batman e um vilão daquele nível aparecesse, tá? A gente tem alguns dentro do quadrinho. Tem um no volume 6 ali, que é o Billy Kincaid, que é terrível. E tem um outro no volume 20 e pouco, que são os caras ali, uns caras racistas
terríveis também, que você fica torcendo, cara, tomara que pegue esses caras. Aí, se a gente tivesse seguindo um quadrinho de Superman simplesmente ia pegar eles e dar uma porradinha aqui e tal. O Batman ia dar um soco, ia dar umas porradas bacanas e tal, ia acabar por ali. O Spawn não ia fazer isso, cara. O Spawn vai arrebentar com esses caras, mas de uma maneira que a gente nunca ia imaginar. Qualquer outro super-herói vai fazer. Ele não vai deixar, primeiro, ele não vai deixar esses caras vivos, tá? Esse é o ponto. E a gente vai ver ele fazer coisas que nem o Justiceiro ia fazer. Essa era a grande graça do quadrinho. Era um quadrinho muito diferente. Ele trazia alguma parte daquele Justiceiro de matar os vilões, né? De matar os inimigos, mas ele tinha superpoderes, cara. Ele tinha ali algo a mais do que simplesmente os tiros do Justiceiro. Então, tinha uma graça muito grande. Ele estava lutando contra monstros, contra anjos, contra demônios, contra a máfia, tentando descobrir quem matou ele, por que matou, cheio de lacunas e cheio de mistérios. Esses mistérios foram bem desenvolvidos e bem trabalhados? A maioria deles não tanto. Mas era muito legal, tá? Além disso, ele fez o seguinte, cara. Ele sabia que ele não era um grande roteirista. Todd McFarlane sabia que não era um monstro do roteiro. E ele pegou alguns nomes muito pesados para ajudar a criar a mitologia do Spawn e escrever histórias para ele. Cada um escreveu uma historinha ali dentro da revista mensal e ele chamou uns caras, ele desenhou as histórias, chamou uns caras tipo Frank Miller, Neil Gaiman e Alan Moore. Esses caras escreveram as primeiras 10 edições ali. O Todd McFarlane escreve as primeiras 7 edições, as primeiras 6, as edições 7, 8, 9 e 10 são escritas por esses caras. Ainda tem um cara chamado Dave Sim, que é um dos maiores escritores de quadrinhos independentes dos Estados Unidos. Tá? Então, esses caras publicam esses materiais e ajudam a criar corpo para o personagem, a criar mais mitologia. Tá? Então, é extremamente fundamental a participação dessa galera. É muito bacana, tá? Não espere realmente algo, que vá mudar a sua vida. Não espere uma trama, com reviravoltas espetaculares e com um aprofundamento absurdo dos personagens. Não, é um quadrinho para você se divertir, com ótimas sequências de ação, muita violência, tá? E artes bacanas, artes maravilhosas. Porque depois que o Todd sai, um cara que você talvez tenha ouvido falar, chamado Greg Capullo, assume a arte do quadrinho, cara. O Greg Capullo estava desenhando Batman nos 952. O cara é um monstro desenhando. Então, a arte do Spawn é de alto nível e a história é extremamente divertida, empolgante e divertida. Não é brilhante, não é super bem escrita, nada disso. Mas é legal pra cacete, tá? Vale muito a pena. E o legal é que esse volume 1, Spawn Origins, que eu vou falar agora a respeito desses volumes, ele vai custar R$19,90, tá? Então tá chegando nas bancas agora. Enquanto você tá vendo esse vídeo, talvez já esteja nas bancas. Esse volume 1 vai custar R$19,90. É a possibilidade de você ler as primeiras histórias do Spawn, escritas e desenhadas pelo Todd. Isso que eu te falei, dele vender a alma pro demônio e tudo mais, voltar e tudo. Isso tudo tá explicado nessas edições. Tá ok, redondinho, direitinho. O volume 2, que está em pré-venda, deve estar chegando também em breve aí nas bancas, vai trazer justamente as histórias que tem os roteiros desses caras que eu te falei. Frank Miller, Alan Moore, Neil Gaiman e Dave Sim. Inclusive, essa edição do Dave Sim é inédita no Brasil até hoje. Tem uma história legal também que eu posso te contar, que é o seguinte. Como essa edição era proibida, ela não podia ser publicada fora dos Estados Unidos, a Editora Abril não pôde publicar. Então, quando chegou no volume 10, ela puxou outro número e colocou no lugar, tá? Ela colocou a edição do Frank Miller no local da edição número 10. A edição do Frank Miller era 11 e virou a número 10, tá? Eu falei que era 7, 8, 9, 10, mas acho que é 8, 9, 10 e 11. Mas enfim, você entendeu a proposta, tá? A Editora Abril, então, puxou para tampar o buraco, já que não podia publicar a edição número 10, e continua a história. Essa edição não atrapalha em nada a cronologia do material, é uma história bem fechada à parte, tá? Continuou publicando normalmente, só que sempre houve uma diferença da capa. A capa não batia direito com a numeração e tal, tinha esse problema, tá? Isso era algo que incomodava demais os editores da época, incluindo o senhor Mário Luiz Barroso, que era o tradutor e editor lá do material. E aí ele teve a seguinte ideia. Quando chegou na edição número 50 americana, a edição 50 era uma edição comemorativa com o dobro de páginas. E aí ele propôs o seguinte, já que ela tem o dobro de páginas, vamos dividir ela em 2. A gente publica a história que seria a edição 50, na edição
49, com uma outra capa, e a gente publica a outra metade na edição 50 direitinho. A gente iguala a parada, fica certinho, e aí a gente passa a seguir. Ao invés de a gente publicar as 50 grossona, a gente divide ela em duas partes e ajeita a numeração. Então aqui no Brasil a gente tem uma história que tem uma capa única no mundo, tá? Que ela nunca foi publicada como capa. Na verdade, ela é um encarte, ela é a capa de uma banda de heavy metal chamada Iced Earth, que tem, por acaso, não por acaso, eles encomendaram uma ilustração do Spawn, do Todd McFerrin, para colocar na capa desse CD, e essa capa se tornou a capa do quadrinho brasileiro. Então, só por curiosidade para tu saber aí, então a gente tem uma capa totalmente exclusiva na revista da Editora Abril, tá? Então esse material foi sendo publicado, a Editora Abril publicou do número 1 ao número 150, ela publicou a primeira grande fase do personagem toda, tá? Spawn foi tão popular que deixou de ser mensal e se tornou quinzenal durante algum tempo, até encostar na cronologia americana, depois ele voltou a ser mensal, mas Spawn foi um sucesso estrondoso e é um material legal demais, tá? A Panini, ela colocou em pré-venda, na verdade ela colocou em assinatura, que eu assinei, eu não aguentei, assinei a bodega do Spawn Origins, ela colocou Spawn Origins como plano inicial de ter 15 edições. Isso é o que está sendo vendido na assinatura. Se você assinar agora no site da Panini, você vai comprar a assinatura de 15 edições. Essas 15 edições vão compilar do número 1 até o número 100 de Spawn. Vão trazer o primeiro grande momento do personagem, tá? Então essas 15 edições vão ter, em média, 7 edições americanas, cada uma delas, e vão trazer ali todas essas primeiras 100 edições, que formam, 100 edições é coisa pra caralho, né? Trazem essa primeira grande história do Spawn, tá? Eu coloquei aqui alguns pontos que eu quero falar a respeito desse material. Depois vai ter um outro programa sobre a cronologia do Spawn. Eu vou falar mais a respeito disso, tá? Mas a gente vai ter algumas minisséries. Spawn, no início, quando ele começou a ser publicado, ele fazia parte do universo Image. O universo Image era tipo Marvel e DC na época. Era um mundo com vários heróis. Cada autor tinha seu herói, mas todos estavam dentro do mesmo mundo. Hoje a Image não é mais nada disso. Hoje a Image é, como eu te falei, uma editora que publica vários quadrinhos diferentes. Mas no início ela tinha esse conceito. Então, tem muita história do Spawn em outras revistas, tá? Então tem história de Spawn, por exemplo, no Savage Dragon, que era o outro título, que continua na Image até hoje, tá? Do Erik Larsen. Mas tinha história do Spawn no Savage Dragon. Então, tinha alguns crossovers com outros personagens. Esses crossovers provavelmente não serão publicados, até porque alguns desses personagens não fazem mais parte da Image. Mas essas histórias não afetam a cronologia do personagem, tá? Outra coisa que aconteceu ao longo dessas primeiras 100 edições, que são o foco do nosso programa agora. Tiveram muitas minisséries, algumas edições especiais e até alguns outros títulos mensais, que duraram, às vezes, até um número razoável de edições, tá? A maior parte desse material não foi publicado no Brasil. A gente tem muita coisa inédita no Brasil, mas também tivemos muitas publicações pela Editora Abril. A Editora Abril publicou Feudo de Sangue, Violador, A Bíblia do Spawn, A Maldição de Spawn, Caçada ao Poderoso Chefão. Ela publicou Ângela. Ela publicou muitos materiais que estavam ligados diretamente ali à cronologia do Spawn. Eu não sei, tá? E aí a gente vai entrar num jogo de achismo, bola de cristal e suposições. Eu não sei o que a Panini planeja fazer daqui pra frente, tá? A gente ainda não tem essas informações. A gente não sabe o que a Panini pretende trazer pra gente. O que ela vai publicar. Acredito que muito vai depender do sucesso da revista Spawn Origins e da revista Spawn normal. A gente sabe que houve um sucesso inicial muito grande, muito pesado. Mas a gente não sabe como isso vai se dar no passar do tempo, tá? A gente sabe que os fãs vão comprar e vão acompanhar. Mas será que os novos fãs vão realmente curtir e embarcar? Ou vão ler e falar, realmente era uma porcaria, não quero mais? A gente não sabe, então vai depender do futuro, tá? O futuro dirá. Mas a gente sabe que uma coisa já está certa, que é a minissérie do Violador, que vai ser publicada agora em junho ou julho, tá? Uma edição em capa dura. São 3 edições da minissérie do Violador. E também vai vir a história do Alan Moore, que saiu na mensal. Vai ser um repeteco que vai ter aqui, mas acho que entrou para ter um número maior de páginas, enfim. Não sei por que tá aqui. Mas a gente tem essa minissérie do Violador, que é em 3 partes, e é com o roteiro do Alan Moore, tá?
Sim, tem uma minissérie do Violador do Alan Moore. Cara, e é violenta pra caralho, é legal pra cacete, tá? Cara, eu não vou entrar em detalhes, porra, mas tem um... Enfim, a galera que conhece Spawn já sabe o que é isso. Mas essa minissérie eu vou contar pra vocês onde ela entra e outras séries que eu acredito que podem vir a ser publicadas onde elas entram, tá? Volume 1, seria ali, Origens 1990, legal. Você vai ver o início do Spawn, bacana, e acabou. Dá uma olhada e vê se tu curte, pra continuar acompanhando. O volume 2, cara, traz pra gente justamente essas histórias espetaculares. Traz, porra, Alan Moore, Neil Gaiman, Frank Miller e a história inédita no Brasil do Dave Finch, tá? Existe um programa sobre ela aqui no canal que eu falo a respeito desse material, tá? Então, vale a pena até pelo ineditismo desse material. O volume 3 continua essa obra e aqui a gente tem uma história que se encaixa nesse material, que é Spawn e Batman. Spawn e Batman, que é uma série que foi publicada ano passado pela editora Panini e que começou tudo isso, tá? Do Spawn chegar na Panini. A Panini publicou um encadernado que traz duas minisséries, Spawn e Batman e Spawn. Tem review, um programa completão aqui no canal. É uma edição que vale muito a pena, o material é muito bacana, tá? E esse crossover se passa ali durante o volume 3 de Spawn Origens, que já está em pré-venda. A gente já tem a pré-venda até do volume 4, tá? Então, Spawn e Batman se passa no volume 3 de Spawn Origens. Se você quiser ler tudo na ordem certinha, se passa ali. A gente tem Origens volume 4, que tem duas séries ali. A gente tem primeiro a minissérie do Violador, que está em pré-venda em capa dura, tá? Ela se passa entre as edições 23 e 24, que estão no volume 4 de Spawn Origens. E a gente tem, no final aqui, a edição Batman e Spawn, que também está no encadernado Spawn e Batman, que saiu ano passado. O encadernado traz as duas minisséries, Spawn e Batman e Spawn, tá? Uma se passa no volume 3 do Origens e a outra se passa no volume 4. E essa do volume 4, que é a Batman e Spawn, ela interfere diretamente na cronologia da história. Porque o Batman tá com Batirangue, eu sei que o nome é Batarangue, mas eu odeio Batarangue. Tá com Batirangue na cara do Spawn, então corta ele aqui no meio e ele acaba costurando esse ferimento ali com um cadarço velho lá, que ele mora num guichão, enfim, nos becos de Nova York. Ele costura a cara dele com um cadarço. E a partir daquela história, na revista mensal, ele passa a ter a cara costurada, tá? Então, esse ferimento com a costura acontece na minissérie Batman e Spawn. Depois, em Origens número 5, tem a minissérie da Angela, que eu não sei se vai sair. Pela questão contratual, né, que afinal de contas a Angela foi criada pelo Neil Gaiman e agora a Angela é irmã do Thor lá na Marvel, né? O Todd McFarlane perdeu os direitos dela na justiça e o Neil Gaiman levou e vendeu para a Marvel. Não sei se será publicado esse material, mas essa história se passa, então, da Angela em Spawn Origens número 5. Spawn Origens número 6 tem Feudo de Sangue. É outra minissérie, se eu não me engano, também com o roteiro do Alan Moore, tá? Ela se passa durante o volume 6 de Spawn Origens. Acredito que a Panini vai lançar num capa dura também, tá? No volume 7 a gente tem Spawn e Witchblade, que eu não sei se vai sair esse material não, mas seria ali entre o Spawn e entre Origens número 7. Volume 8 e 9 não tem nada que eu ache que vai ser publicado assim relevante. No volume 10 tem uma minissérie que é inédita no Brasil chamada Cygor, que é sobre um gorila cibernético que vai cair na porrada com o Spawn em algum número aí, mais ou menos por aí, pelo número 9, 10 ou até antes, tá? De Spawn Origens. Essa minissérie não saiu no Brasil e ela se passa no volume 10. Talvez a Panini traga, mas não tenho certeza. Do número 11 até o 15 não tem nada e a gente chega no volume 100 da revista mensal do Spawn americana, tá? É isso, vamos aguardar. E aqui no canal vai ter cobertura de tudo, vai ter review de todos os materiais, das mensais, Spawn Origins, Spawn normal, as minisséries, vai ter cobertura de tudo, vai ter mais guias, vai ter mais programas informativos e eu espero demais que você tenha curtido esse programa. Deixe seu like, seu comentário aqui embaixo, se for comprar suas edições de Spawn e de outros materiais na Amazon. Ajuda o canal, quer dar uma força pro canal? Compra usando os links do Barba, tá? Que você ajuda demais aqui o trabalho. Beleza? Se inscreve por aqui, se inscreve no Insta e foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um guia especial. Um abraço e até a próxima.